O Buda ama uma fofoca, né, gente? Vocês sabem que ele ama ficar ouvindo aqui e ali. Aí ele dá uma aumentada, porque obviamente toda fofoca precisa de um elemento a mais para tornar a narrativa dela interessante. Buda foi isso que ele fez ontem à noite. O Buda pegou toda uma fofoca ali que envolveu a Fernanda, e aí ele já falou para Fernanda, que depois levou isso para Isabelle, que depois foi tirar satisfação com ele, e aí já temos uma narrativa aí pronta para o próximo Sincerão, pronta para a próxima votação, pronta aí para o próximo paredão. A coisa parece que vai começar a pegar o Buda de jeito, hein? E tudo por causa desse jeitão fofoqueiro dele. E para completar, a gente ainda teve o Matheus comprando o Poder Coringa. E o Matheus só conseguiu comprar o Poder Coringa porque dessa vez a sorte estava do lado dele. Porque senão a Giovana compraria o Poder Coringa. Com isso, a gente já pode dar como certo que um gnomo vai direto pro paredão final, igual uma fada, e no final um gnomo vai ser eliminado. Mas pensa no lado positivo, pelo menos um gnomo vai voltar do paredão. Porque de resto, a gente vai ver muita gente ali quebrando a cara no domingo. Eu vi que muita gente falou que a dinâmica da semana foi pensada para salvar as fadas no paredão quádruplo e tal. Mas ao mesmo tempo, se vocês fizerem as contas direitinho, não vai dar para juntar 2 de cada lado. Vão ser 5 pessoas no paredão. Você consegue ainda pegar 3 fadas e mais 2 gnomos. E você ainda consegue, de uma certa forma, dar uma bela de uma remexida ali. Basta só dar uma organizada. Mas eu acho que eles não vão ser tão espertos assim. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar com isso. E mais uma vez, né? Davi bateu na trave, não deu pra ele. Só que dessa vez não foi nem por um erro dele, né, gente? Foi um erro do Matheus. O Matheus teve uma estratégia completamente equivocada lá nos cards da prova. Eles poderiam ter conseguido dessa vez, mas não rolou. Mas pensem só. Davi vai ter mais chances de ser líder quando começar a semana turbo. Vai ter mais chances de vencer provas. Então ele vai ter mais chances ainda de ganhar. Agora a Lady, hein? Essa bateu na trave uma única vez, que foi essa vez agora. Mas vencer que é bom, nada, né? A Lady não venceu nada até agora. Ela segue ilesa no BBB. Ela não levou um votinho sequer em quase 80 dias de programa. Tá tudo bem. Mas até agora também ela não ganhou absolutamente nada. Nenhuma prova ou prêmio significativo. A única coisa que ela ganhou foi só o cachê dela. E quando ela cair no paredão, vocês sabem que certamente ela será puxada por qualquer uma das fadas ali. E certamente ela talvez seja até vetada de uma prova bate-volta. Então ela vai embora certeiro. Isso é certeza mais do que absoluta que eles têm. E logo ela, né, por que continua inventando, falando do Davi, falando coisas que o Davi nunca falou e tal, ela não tira o nome do Davi da boca. Falta um pouquinho de espelho pra essa moça, né? Ela falou também que o Davi nunca ganhou nada no BBB, mas ela até agora também não ganhou nada. E a Fernanda, que tratou logo de queimar o Buda com toda essa fofoca aí também. Ela fez isso de caso pensado, obviamente, porque ela não tá gostando da aproximação dele com a Pitel. Ela contou ela mesma essa fofoca do Buda pra Isabelle, pra Alane. Ela mesma explodiu a bomba. E aí ela mesma agora tá querendo explodir a bomba pra cima da Pitel também. Tudo isso aí nessas 24 horas. E eu sei que muitos de vocês me disseram aqui ontem, durante a live, que o Buda tinha admitido que ele tinha trapaceado. E ele confessou isso para as meninas. Eu vi o vídeo ontem, tá lá na Globoplay. Ele confessou que ele trapaceou na prova. E ele só confirmou com isso o ranço que o público tá criando dele por causa dessas atitudes. Por causa disso que vocês não vão ver esse rapaz chegando muito longe no BBB. Já chegou longe o suficiente. Quando cair no paredão, vai ser eliminado também.
Agora, se o pessoal ali dos gnomos saber usar essa dinâmica, capaz sim deles conseguirem colocar 3 pessoas das fadas direto no paredão. Ou não, né? Capaz até das fadas se darem melhor e conseguir colocar praticamente os gnomos lá. Vocês já vão entender melhor tudo isso. Quem realmente não gostou de ter perdido essa prova foi o Davi. Davi, quando entrou lá no quarto das fadas, continuou se lamentando. Ele se lamentou por horas que não deu certo. Ele se lamentou por horas que a coisa não deu certo. O Matheus falou que foi por um pouquinho, foi por meio segundo. Meio segundo e eles não conseguiram vencer a prova. E foi de fato, por meio segundo, foi muito pouca a diferença. A estratégia errada aí foi do próprio Matheus. Mas, obviamente, que o Davi continuou ali chorando, que pela terceira vez ele foi segundo lugar numa prova do líder. E aí o Matheus continuou reclamando que ele não consegue pegar uma liderança, que por meio segundo a liderança escapou das mãos dele. Aí o Davi continuou chorando ali, que de novo ele não tinha conseguido. Ele estava muito inconformado com isso. Aí a Bia, de novo, dizendo assim pra ele não ficar assim, que vai chegar a hora dele, que vai chegar o momento dele. E aí eles começaram a discutir as estratégias pro paredão. A Bia já falando que provavelmente ela será a indicada pela Plantana. E a Alane disse que vai empatar esse jogo, que é impossível que não empate. Porque o pessoal dos gnomos não vai desperdiçar voto e eles muito menos. Então, eles vão ter 5 votos e o pessoal dos gnomos também vão ter 5 votos. Como são os 2 mais votados, vocês já perceberam que metade da casa está direto no paredão. As fadas só vão descobrir isso no domingo. Mas até lá, eles vão ficar nesse sofrimento, eles vão ficar chorando, eles vão ficar se lamentando porque não conseguiram muita coisa para se proteger nesse paredão. Ainda assim, a Bia disse pro Matheus que ele comprasse o poder coringa. Ainda assim, ela falou que ele não se preocupasse com a comida, que ele desse tudo o que ele tinha lá para comprar o poder coringa, para ter um poder a mais que ele pudesse usar na formação do paredão, que para ela prefere passar fome a ter que cair no paredão de novo. E aí eles disseram, não, a gente não vai deixar você passar fome não, eu vou comprar o poder coringa, vou dar tudo que eu tenho e a gente vai dividindo o resto. E ele comprou o poder coringa. Já já a gente vai chegar nessa parte aí. E aí lá na sala tava a Fernanda, a Pitel e o Lucas. E o Buda confirmou que ele deixou a Alane sem espaço na raia e pegou o card dela, que era o necessário para concluir a prova. Ele admite que ele trapaceou, que ele tirou o card correto da raia da Alane, justamente para que ela fosse desclassificada de propósito. Aí o Buda falou pra Pitel e pra Fernanda que a Alane é ruim pra caralho, que ele pulou na piscina, que ele foi andando até chegar na raia dela, e aí ele viu que o espaço dela tava diminuindo, aí ele achou o card correto, tirou o card correto da raia dela e ficou com ele nas mãos. E aí ela pegou o card errado, passou pra Isabelle. E aí que ele falou: se eu não conseguir ganhar essa prova, eu vou pelo menos eliminar alguém nela. E aí na live vocês tinham me falado dessa cena que ele tinha confessado. E eu falei lá naquela live também que esse é o jogo do Buda. Ele fica nessa coisa desonesta. Ele é isso. Só que naquele momento eu não tinha visto esse vídeo aí, eu não tinha visto essa cena que vocês estão vendo aí na tela. Essa conversa deles. Agora, quando eu vi, obviamente que eu percebi que ele falou isso na intenção de ser desonesto. Ele falou isso na intenção de trapacear o jogo. Mas ao mesmo tempo, gente, o Tadeu não disse que ele não podia fazer isso. Se o Tadeu falou que não podia, então ele fez o que ele achou que ele poderia fazer para atrapalhar um adversário. É uma rasteira que ninguém quer levar, obviamente. É um jogo sujo, sim. E as consequências desse jogo sujo aí, o Buda vai enfrentar quando ele cair no paredão, quando ele cair no julgamento popular. E eu acho que não vai ter uma segunda chance para ele dessa vez, não, viu?
Aí depois o Buda disse que as fadas estavam muito confiantes, que as fadas se confundiram ali na hora da prova, que eles acharam que o Mateus e o Davi já estavam direto na fase final do jogo e que foi isso que estragou as coisas para eles. Só que a Fernanda lembra que o Mateus conseguiu tirar a diferença da Giovanna por muito pouco, quase que o Mateus levou. E aí a Lady fala nesse momento aí que o Davi é ruim de prova, mas ela não se olha no espelho bem na frente dela, né? Ela nunca ganhou nada nessas provas. E aí de volta lá no quarto das fadas, a Alane começou a falar sobre a jogada que a Fernanda teve de pegar o puxadinho para ela. A Alane disse que depois que ela pegou o puxadinho, que botou o puxadinho no VIP, isso deu uma mudada no jogo, que é um jogo que eles não concordam, que é um jogo sujo, que é um jogo interesseiro, mas mexeu com tudo ali. Aí ela fala que a Giovanna nem falava com a Fernanda, mas é uma jogada que deu certo e é uma jogada que funcionou. E foi um jogo bastante esperto da Fernanda, gente. A gente vai mentir o quê? Foi a Fernanda que teve essa ideia e que gerou essa sustentação no jogo dela. Porque se não fosse isso, os gnomos já tinham decaído há muito tempo. E muitos dos puxadinhos ainda estariam dentro da casa. E aí lá no VIP, o Buda comentou sobre a risada que a Fernanda deu durante a prova, que foi a razão da fofoca. O Lucas disse isso aqui. Fernanda, quando o Tadeu falou que a Cunhã e a Alane foram eliminadas, você deu uma gargalhada. Aí a Fernanda respondeu, mas foi porque eu pisei na bolinha. Aí o Lucas, calma, deixa eu falar. Eu vi que você pisou na bolinha, mas a Cunhã ficou muito puta porque você tava rindo dela. Aí a Fernanda, eu pisei na porra da bola e quase caí feio. Acha que eu vou rir de alguém? Sai fora, quem faz isso são os outros. Nesse diálogo aí, o Buda estava dizendo que a Isabelle estava fuzilando a cara da Fernanda por causa lá da suposta risada que a Fernanda teria dado porque elas perderam a prova. E aí a Fernanda diz que depois todo mundo ali fala como se ela só estivesse pensando nessas coisas. O Buda jogou essa fofoca ali e a Fernanda literalmente foi no quarto das fadas para espalhar a fofoca do Buda. Antes disso, ela falou que ela ia esclarecer isso com a Isabelle. Então ela entrou no quarto das fadas e foi falar com elas. E aí ela disse assim, o Buda falou que vocês ficaram putas porque acharam que eu tava rindo de vocês. Eu pisei numa bolinha e ia dar um tombo feio do caralho. E aí eu fiquei rindo. Ele chegou e falou que a Cunhã parecia estar rindo do outro lado. Eu só pisei na bolinha. E aí a Isabelle, quando ouviu a fofoca da Fernanda, ela ficou puta. E o Davi começou a desconfiar que tinha uma segunda intenção aí. A Isabelle, então, foi lá. A Fernanda nem terminou de contar, tanto que a Fernanda fala assim pra ela, calma, deixa eu contar toda a história, depois você vai tirar a satisfação. Mesmo assim, a Isabelle ficou puta, se retirou do quarto e foi tirar satisfações com o Buda. E aí todo mundo foi atrás, foi o Mateus, foi a Bia, foi a Alane, foi o Davi. E aí a Isabelle perguntou pro Lucas, ela foi lá tirar satisfação. Ela, inclusive, falou pra ele que ela não estava pensando no que as outras pessoas estavam fazendo. Que ela estava ali na prova, que ela estava triste, porque ela tinha perdido a prova. Porque ela deu errado naquela prova. Aí o Lucas disse que ele não tinha feito nenhuma fofoca. E aí a Isabelle contou que a Fernanda tinha entrado lá no quarto das fadas para se desculpar por uma coisa que ela não fez. E aí o Lucas aumentou um pouquinho e disse que ele tinha falado pra Fernanda que ela poderia ter ficado chateado porque a Fernanda riu da cara das duas no momento em que as duas estavam sendo desclassificadas pelo Tadeu. E aí a Isabelle olha pra Fernanda e diz assim, você não riu por causa disso, então você não tem por que se desculpar comigo porque você não fez nada de errado. Só que aí a Fernanda falou, tranquilo, tá resolvido, não tem problema nenhum, tudo bem, não, você nem ouviu. E a menina até falou, a Alane, eu nem ouvi a Fernanda rindo, eu nem vi a Fernanda rindo da gente.
Vocês perceberam que o Buda jogou isso na maldade aí? Aí a Fernanda mesmo disse lá que ela acabou tendo até que tirar o foco do jogo dela e tal. E eu digo pra vocês, a Fernanda é muito esperta. Ela tirou o foco de cima dela e jogou em cima do Buda. Ela foi muito esperta porque assim ela conseguiu se garantir no top 10. E aí lá de volta no quarto das fadas, as meninas reagiram a essa fofoca. A Isabelle não gostou nem um pouco dessa fofoca do Buda. Ela ficou muito chateada. E a Alane reclamou que o Buda só sabe vigiar a prova dos outros, que mesmo quando ele já perdeu, ele fazia questão de ficar vigiando a prova alheia. Disse a Isabelle sobre a fofoca do Buda. Tá vendo como a fofoca é? A menina veio pedir desculpas por uma coisa que eu nem tô pensando nela. O Lucas faz isso sim, eu sei. Não sei por que ele falou isso agora, mas que ele agiu na maldade. Aí a Alane respondeu que o Buda faz isso no intuito de causar picuinha, de causar intriga, que toda vez que ela tá olhando para ele, ela se sente incomodada e que na prova ela nem tava percebendo ali se a Fernanda tava rindo ou não tava rindo de ninguém ali, ela só tava prestando atenção. Aí, pouco depois, a Isabelle falou, pronto, agora eu não posso mais nem comemorar nada, agora eu tenho que ficar de cabeça baixa, agora eu não posso mais ficar chateada, agora eu tenho que ficar totalmente aqui, porque o Buda quer que eu fique desse jeito. Ela tava puta da vida. E aí a Bia tava falando ali que ela também começou a se sentir muito incomodada com o Buda a ponto dela estourar. E que ela tava na cozinha e ele ficava tomando um copo de água enquanto olhava com um olhar bem fixo para as duas, tentando ouvir a conversa delas. Aí as fadas passaram algum tempo reclamando dessa fofoca do Buda, até que o próprio Davi resolveu esclarecer essa situação. Eles foram lá no quarto do líder, a Fernanda, o Bila, a Lady e a Plantana. Ela ativou o card e pegou uma parte da conversa lá das fadas que estavam na cozinha da Xepa. E aí, no meio dessa conversa aí, as fadas metiam o pau no Buda pela fofoca que ele armou em cima da Isabelle. Aí, enquanto isso, a Alane dizia que o Buda faz isso para plantar intriga. E aí vocês entendem, né? Como o Bila já não entende muito bem as coisas, o Bila já entendeu tudo errado do que ele estava vendo ali na central do líder, a Lady entendeu tudo errado aí, e aí ele já falou ali, vocês estão vendo agora como o Davi é manipulador, vocês estão vendo aí que o Davi tá manipulando as fadas para votarem no Buda. E aí a Lady começou a dizer que as fadas entenderam a história da fofoca completamente equivocada, completamente errada. E aí a Fernanda diz que ela só foi questionar as meninas porque elas poderiam estar sentindo algo de errado, mas que sequer era uma preocupação delas, porque elas sequer ouviram a tal risada que o Buda disse que a Fernanda estava dando. Mas como eles querem acreditar que as fadas entenderam a história toda errado, eles também concluíram que o Buda vai ser o próximo alvo das fadas na formação do paredão. Sério, é muita burrice. Depois, quando a gente diz que o Buda é burro, que ele não entende nada do que ele tá fazendo ali, muita gente reclama, mas é por causa disso. O Bila entende tudo errado. O Bila é completamente equivocado. É o jogador mais equivocado desse BBB. E a conversa que o Davi tava tendo, que ela pegou, nem era uma coisa tão complicada assim. O Davi estava revoltado por causa do que ele ouviu dessa fofoca do Buda. Disse o Davi: dá vontade de ir lá agora chamar ele pra sentar aqui, chamar ele e falar na cara dele que você tá fazendo uma parada que tá incomodando a gente. Você faz o seu jogo é seu jogo, mas o seu jogo é sujo e a gente não tá nem aí pra você. E é bom você estar atento, que é bom você ficar prestando atenção na sua prova. Porque naquele dia a gente tava sentado lá na festa, você saiu, pegou o casaco pra escutar a nossa conversa.
Aí o Davi lembra que o Buda fica nas festas rodeando eles, fica olhando para eles o tempo todo. E aí o Davi disse que ele estava com muita vontade de chamar o Buda e jogar isso na cara dele. Porque o Buda fica criando teorias, como ele criou agora, em cima lá da Isabelle e da Alane. E aí ele disse que se o Buda tava procurando uma pica, agora ele ia achar. As meninas continuaram dizendo ali, a conversa não era uma coisa tão complicada assim, essa conversa lá na cozinha. Era só o Davi dizendo que ele não gostou disso, e as meninas concordando com ele que elas também não gostaram dessas atitudes dele. A Bia também dizendo que ela não gosta, que ela já percebeu que o Buda é inconveniente, que o Buda fica olhando para elas quando elas estão ali conversando sobre jogo. Não era nada que levasse o Bila ou a Lady a concluírem que o Buda seria o alvo de voto das fadas. É muita burrice deles. Mas enfim, eles ouviram isso, já entenderam tudo errado, mas entenderam tudo errado mesmo. A Isabelle não gostou, especialmente a Isabelle, porque a Isabelle já é um alvo do Buda. A Isabelle já é um alvo que ele tá sempre votando. E ela tá sempre votando nele também, porque na semana passada ela votou nele. Então ela não gosta dessa atitude do Buda, ela não gosta das coisas que o Buda faz, ela não gosta, porque ela acha que ele sempre tá agindo na maldade. E ele está agindo na maldade. A conversa toda não tem nada de um bicho de 7 cabeças, mas a partir dela foi que a Lady, foi que o Bila concluíram que o Davi estava manipulando as fadas para votarem no Buda na próxima formação do paredão. É muita burrice acumulada. Mas aí o Davi estava lá conversando com o Matheus ali fora, estava muito chateado, estava dizendo que ele queria tirar essa satisfação. O Matheus também estava dizendo que ele estava muito incomodado com o Buda. E aí o Davi mesmo falou que ele estava com coragem de ir lá chamar o Buda para conversar. E ele foi, de fato, ele se levantou, entrou na casa, entrou lá no quarto dos gnomos e foi falar com o Buda. Só que aí, presta atenção, o Buda estava deitado no colo da Pitel. E ele disse que ele não estava com disposição para conversar agora, que ele estava passando por uma crise lá e tal. E a Pitel pegando no cabelo dele. Sério mesmo, essa cena aí que vocês estão vendo. E aí, depois, o próprio Buda se levantou e foi lá. Aí o Davi foi perguntar pro Buda o que foi que ele disse de fato para Fernanda. E depois ele também jogou na cara que ele não gosta da atitude do Buda de ficar vigiando os outros nas festas. Aí o Davi jogou logo na cara do Buda. Se liga, a situação é essa. Você é um cara observador e a gente também é pessoas que estão observando aqui. Aqui dentro é um jogo de julgamento. Você joga da sua forma, cada um tem que respeitar a sua forma. Mas tem coisas que a gente vê que você toma atitudes, que é uma parada meio invasiva e que você invade a privacidade que a gente tem. Aí o Buda jogou, o Davi jogou isso na cara do Buda, que na festa lá daquele patrocinador, a festa do McDonald's, ele saiu lá e ficou rodeando todo o tempo as fadas enquanto elas estavam sentadas próxima lá do pula-pula. Que ele foi lá para pegar o casaco, mas que ele foi lá só para escutar a conversa dos dois durante a festa. E aí o próprio Davi jogou na cara dele que essa atitude é muito, mas muito inconveniente, que ele faz isso para catar algo, para ler os lábios das pessoas. E aí o Buda vai lá e conta toda a história. Ele disse que ele não estava fazendo uma fofoca da Isabelle, mas que ele deu uma bronca na Fernanda sobre o que ele tinha percebido. Disse o Buda que ele deu uma bronca nela, que não tinha nada a ver com a Isabelle, que ele tá muito mais próximo da Fernanda hoje e que ele se sentiu no direito de cobrar a Fernanda.
e tal, que a Fernanda riu naquela situação, na hora que o Tadeu tinha dito que as meninas tinham sido desclassificadas. E aí ele pensou que as meninas poderiam ter ficado chateadas com a Fernanda. E foi aí que ele falou pra Fernanda que a Isabelle e a Alane teriam todo o direito de ficarem chateados porque a Fernanda estaria rindo delas. Só que aí a Fernanda não estava rindo delas, né? A Fernanda só estava dando risada porque ela quase escorregou e caiu de costas ali. E ele apenas disse que estava dando uma bronca na Fernanda, que foi só isso, que não tinha fofoca nenhuma aí. Aí ele continuou ainda dizendo, continuou lá engambelando o Davi. Aí o Davi disse que mesmo assim, que ele tinha entendido tal, não foi uma fofoca, mas que mesmo assim ele não gosta das atitudes do Buda porque são inconvenientes. Aí o Buda diz que quem faz leitura labial é o Davi, que ele não sabe fazer isso. Aí ele revelou pro Davi que ele tem déficit de atenção e que por isso ele passa tal impressão com o olhar dele, o olhar desviando. Aí o Buda me solta essa informação depois de 75 dias de jogo do BBB. O Buda faz isso com que intenção? Ele faz isso para tentar escapar dos problemas? Porque sinceramente não me parece que ele tenha déficit de atenção. Ao contrário, ele me parece muito focado nas coisas quando ele está disponível para jogar, quando ele quer jogar. Tanto que ele consegue vencer, inclusive. Ele consegue ganhar provas só fazendo esse truquezinho dele aí. A conversa dos dois é um pouquinho enrolada, é muito mais do mesmo, mas chegou num ponto. O Davi pediu pro Buda se afastar deles e não se aproximar deles enquanto eles estão ali numa festa, enquanto eles estão ali conversando. Aí o Davi até falou, eu tô pedindo de coração e que essa sua atitude me incomoda, então eu não quero ver, enquanto eu estiver conversando aqui com os meus aliados, você perto da gente. Eu sei que você tem o seu déficit de atenção e que você tem os seus problemas aí com seus olhos, tá? Isso é uma coisa pessoal sua, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não gosto dessa sua atitude invasiva, porque fica parecendo que você tá querendo catar as informações de jogo que a gente conversa. Aí o Davi disse que incomoda, que isso fica realmente parecendo que ele tá querendo pegar uma coisa no ar. Aí o Buda continua dizendo que ele não tem por que deixar de fazer as coisas que ele faz nas festas, porque ele também tem o direito de ser inconveniente, porque aquilo é um jogo e que cada um faz o seu jogo de um jeito que quiser fazer. Aí o Davi, aliás, diz, desculpa, já a conversa deles assim é longa demais, gente, que não dá pra gente, senão a gente vai ficar aqui a noite toda rebatendo isso. Aí depois eles terminaram a conversa, deram um aperto de mãos aí o Buda foi embora, ficou mesmo só o Davi e o Matheus, e aí as meninas se aproximaram e o Davi contou para as meninas ali que o Buda explicou a situação, que ele não agiu de forma maldosa na história lá da Fernanda e da Isabelle, que isso não aconteceu. Aí ele explicou que na hora que o Tadeu tava desclassificando as meninas, ele viu que a Fernanda escorregou numa bolinha e tava dando risada, e aí que ele tentou chamar a atenção dela, e ela foi pedir desculpa pras meninas e tal, que não era nada maldoso. E aí depois o Matheus confirmou a mesma coisa. O Matheus, inclusive, tentou começar a conversa. Só que aí o Davi se intrometeu, falou tudo ali que ele tinha que falar. Depois o Matheus confirmou a mesma coisa. E que o Buda apenas chamou a atenção da Fernanda, porque a Fernanda é uma parceira de jogo dele. Mesmo assim, o Davi promete que se ele for parar no paredão, ele vai usar esta informação no Sincerão. Ele falou isso pro Matheus e pras meninas, que se ele for pro paredão por causa disso, ele vai usar essa informação no Sincerão. Que ele tá começando a ficar muito chateado com essas atitudes das pessoas ali. Que ele chamou o Buda numa boa, que ele não aumentou a voz, que o Matheus estava lá do lado dele de prova, que ele falou tudo o que tinha que falar pro Buda sobre ele ser inconveniente. Aí o Buda falou que isso era um julgamento, que o Davi estava julgando ele. Aí o Davi disse que não era, que era um fato. Ainda assim,
por causa de toda essa conversa dos meninos aí, o Buda praticamente não é o alvo das fadas ainda. O alvo das fadas certamente vai ser ou o Bila ou a Lady, ou os dois, né? Por causa da dinâmica. Com certeza os dois. E aí, lá no quarto dos gnomos, o Bila estava comentando com a Fernanda que eles não podem colocar o Matheus num palco, porque colocar o Matheus no palco, colocar o Matheus em destaque, dizendo que o Matheus é bonzinho, dizendo que o Matheus é isso, enaltecendo as qualidades dele, é dar força para ele. Aí o Bila diz pra Fernanda que todo mundo tá botando o Matheus nesse palco de menino bonzinho, que se adapta a tudo, porque todo mundo ali é ruim, só ele é o bonzinho. E ele falou, todo mundo sabe aqui que o Matheus é respeituoso, que o Matheus respeita todo mundo. Só que a gente vê que ele não se posiciona, que ele é Maria vai com as outras, que ele não fala nada pra ninguém, que ele é manipulado. Sim. O Bila, que é um cara perdido no jogo. O Bila, que é um cara que não entrega absolutamente nada neste jogo. Disse que o Matheus é um cara manipulado, que é uma Maria vai com as outras. Ele continuou nessa conversa dele, dizendo que o Matheus se aproximou do Davi quando a Denisiane saiu. E aí que quando a Denisiane sai, o Matheus se transformou no agregado do Davi, ou então o Davi tá no agregado das fadas e que o Davi não tá no pódio delas e tal. O Bila segue com essa mesma coisa de pódio, com essa mesma visão equivocadíssima de jogo, e por isso que ele se dá mal. O cara não entende nada do que ele tá fazendo ali, ele entende tudo errado. É mais fácil, eu acho, que quem tem um déficit de atenção ali seja o Bila do que o Buda, porque o Bila entende tudo errado. Você fala A, ele entende B, e se você tenta corrigir o B, ele entende C. O cara é muito equivocado. E a Fernanda continua dizendo que não é assim a leitura que o Bila tem que ter, mas o Bila é muito teimoso, por isso também que ele vive se dando mal. Mas ele continua insistindo que o Matheus é manipulado. O Bila, né? O Bila. Aí depois lá o Davi falou que quando ele for lá pro Sincerão, quando ele cair de novo no Sincerão, que provavelmente ele vai cair, ele diz que o Buda, quando tem uma oportunidade de falar no ao vivo, ele fala no ao vivo. E aí o Davi falou para as meninas ali que o Buda percebe que se o público só assiste o programa ao vivo, então ele usa essa oportunidade para jogar as coisas em cima das pessoas. E que eles agora também precisam fazer algo semelhante também. Aí elas meio que ficaram revoltadas com isso e tal. O Davi meio que deu uma explanada ali no jogo do Buda. E disse que para eles têm que fazer o jogo todo o tempo, porque o programa está sendo transmitido 24 horas por dia, não apenas naqueles momentos ali que o programa ao vivo está sendo exibido na televisão. Aí a Isabelle apareceu lá para conversar com eles. Ela acha que ela perdeu o controle por causa da fofoca. Aí a Alane disse para ela que ela não perdeu o controle. O Matheus também falou a mesma coisa. Todos eles disseram que a Isabelle não levantou a voz em momento algum, que a Isabelle foi lá para conversar com o Buda, para saber se isso tinha sido verdade ou se ele tinha ido plantar uma sementinha do mal ali e tal, justamente porque eles já sabem mais ou menos como o Buda funciona. E aí eles começaram a falar ali da junção dos gnomos ser aquela junção por conveniência. A Bia, inclusive, chamou o Bila de bobo da corte dos gnomos. E aí ela disse que para ela é engraçado que a Lady falou que a Fernanda sabe que se ela for líder, ia dar uma munhequeira pra Fernanda. E agora as duas estão nesse grude. Aí depois ela falou que o Bila é o bobo da corte todinho dos gnomos. Ela falou isso aí. Aí o Davi respondeu que o Buda tá querendo caçar alguma coisa, que o Bila também tá querendo caçar alguma coisa, que eles estão querendo traçar alguma treta pra ficar intimidando as pessoas com o olhar dele, só que eles não iam conseguir isso, porque ele já tá muito atento ao jogo que eles estão fazendo ali.
Aí a Alane também disse que ela tá bem ligada nas coisas que eles estão fazendo nesse jogo, que pra ela é um jogo sujo. E aí o Davi continua muito revoltado com isso e falou que se ele tiver a oportunidade de ir no Sincerão, vai jogar isso na cara deles, vai falar que os gnomos jogam sujo por causa dessas atitudes. E aí, depois a Bia tava lá conversando com a Isabelle, aquele puxa-saquismo de sempre que ela tem com a Isabelle, vocês sabem muito bem qual é. Aí depois, quando elas foram falar de jogo, a Bia disse que se ela ganhar a prova do anjo de amanhã, sem dúvidas, ela vai tirar a Giovanna do quarto do líder e vai colocar ela no monstro, sem nenhuma mensagem, com a faca nos dentes. E ela ainda vai dizer mais. Tá aqui mais um colar para você guardar de decoração. A Bia tá muito chateada com a Plantana, porque a Plantana vetou ela da prova do líder. Disse a Bia que a Giovanna, o que é dela, tá chegando, tá guardado, que tá na mira dela, só porque ela foi vetada nessa prova. Aí o Davi, que tava lá, disse que sabia que isso ia acontecer, que isso aí era do jogo. E aí ela falou, a Bia, que a Plantana é uma planta que o gnomo rega para tirar vantagem em cima disso. E continuou dizendo ali na frente da Isabelle que para ela a Giovanna é uma planta, que a Giovanna pode bater as folhinhas dela, que a Giovanna pode se destacar em alguma coisa, mas que para ela, Bia, a Plantana continua sendo uma planta. Aí o Davi depois, aí o Matheus, aliás, comentou com a Bia que o Bila tá arrumando qualquer motivo pra falar dele, pra falar do Davi. Aí o Matheus disse que estão passando a mãozinha na cabeça do Bila, que o Bila tá procurando uma treta, que o Bila tá querendo partir pra cima das meninas pra arrumar alguma coisa, uma confusão com ele ou com o Davi, pra usar isso como motivo de voto. Aí as meninas disseram que não é pra dar muita atenção pra ele, porque ele também fez todo um movimento pra votar no Marcos e que depois ele não votou no Marcos, que ele traiu as pessoas com quem jogavam junto com ele. E aí a Bia continuou dizendo que ele é um bobo da corte mesmo, que lá nos gnomos é um cheirando o rabo do outro. E de fato a Bia não tá mentindo, né? Só que nas fadas também é a mesma coisa. A diferença é que todos ali estão se escorando no Davi. E não tem como a gente esconder isso, né? Eles estão escorados no Davi. Já perceberam a força do Davi? Eles não são bestas. A Isabelle, eu acho que agora vai entrar no jogo, porque ela riu no momento que a Bia disse que ia tirar a Giovanna do quarto do líder e botar ela na xepa enquanto ela é líder. Vamos ver se isso vai acontecer. Aí o poder coringa. Apenas o Davi, o Buda, a Leide, a Plantana, a Pitel, o Matheus, a Isabelle e o Bira deram lances hoje. O maior lance foi 4.741 estalecas do Matheus e o menor lance foi de 20 estalecas do Bila. Aí, na hora lá da revelação do poder coringa, antes disso aí, né, antes dessa revelação, o Matheus ainda ganhou 900 estalecas. O Matheus hoje estava com sorte, a Plantana não estava, que ela perdeu, tanto que ela tinha mais condições de comprar esse poder coringa. Só que ela perdeu, acho que ela perdeu, se eu não me engano, 300 estalecas. O Matheus estava com quase 4.000 estalecas. Como ele ganhou mais 900, então isso levou ele para quase 5.000 estalecas. E aí ele tinha as condições de comprar. A sorte estava do lado das fadas dessa vez, né? Aí no momento do anúncio, que eles viram que era um poder sem volta, fizeram toda essa especulação. Matheus arrematou o poder coringa, o poder do sem volta. E aí a Plantana ficou com esta cara aí que vocês estão vendo. Ela ficou puta, porque o Matheus comprou o poder coringa, que era pra ela ter comprado. E aí depois, até o Matheus estava conversando com o Davi, que ele esperava que esse poder coringa fosse alguma coisa que pudesse salvá-lo, ou então salvar alguns dos aliados dele de ir pro paredão. Aí o Davi ficou especulando, poder sem volta, talvez seja um poder de botar alguém no paredão, sem direito à volta, sem direito a participar no bate-volta. Foi quase. Não vai botar ninguém no paredão,
mas vai impedir que uma pessoa faça a prova bate-volta. Simples assim. Aí, depois ali dessa revelação que o Matheus tinha adquirido o poder Coringa, o Buda falou pra Pitel, desse jeito aí que vocês estão vendo, dando um cheiro nela, fazendo carinho nela, né? Eu acho que ele já entendeu que ele tá solteiro, porque ele tá fazendo isso em cima da Pitel toda hora. Olha aí esse carinho dele em cima da Pitel, olha aonde ele tá querendo chegar com isso. Ele falou que o poder Coringa com certeza é impedir alguém de fazer a bate-volta. Ele disse pra Plantana que depois que o paredão tiver formado, o Matheus vai impedir alguém de fazer a prova bate-volta. Buda acertou que vai ser isso mesmo e de fato vai ser esse o poder Coringa. E aí teve lá o momento das compras do mercado. Davi e a Pitel tiveram uma pequena discussão ali. Porque o Davi disse que ele já cobriu a Pitel, que ele já cobriu várias pessoas ali que compraram o poder Coringa e que ele fez o mesmo quando o Bila comprou o poder Coringa, que ele já deu dinheiro para muita gente para cobrir o que as outras pessoas não tinham. Aí a Pitel rebate, diz que quando ela comprou o poder Coringa, ela estava no VIP. Aí o Davi, então, decidiu que ele ia dar um mínimo de 500 estalecas e só, que ele não ia cobrir ninguém. E aí ficou uma discussão ali, ele não vai cobrir ninguém, ele não vai ajudar ninguém e tal. Todo mundo caiu em cima do Davi por causa disso, todo mundo ficou chateado. Aí o Bila levou isso lá pro quarto dos gnomos. A Lady disse que quando ela comprou o poder Coringa, ele jogou na cara dela que se não fosse ele cobrindo lá as despesas dela no VIP, ela não teria comprado o poder Coringa, que isso é do Davi, da natureza dele. Aí o Buda chamou o Davi de mimado. O Bila chamou o Davi de mimado. O Bila chamou o Davi de mimado. Sério, o Bila às vezes não entende como as coisas funcionam. Ou se entende e tá se fazendo de tapado, tá fazendo o pior jogo possível. Ele disse que o Davi tem atitudes de mimado, de uma criança mimada. Sério, às vezes não dá nem pra comentar o Bila, porque o cara é muito equivocadíssimo em tudo que ele faz. É o estereótipo do funkeiro que eu já falei diversas vezes aqui pra vocês. O cara se acha que é o jogador, acha que tá dominando aquilo tudo. Na Fazenda a gente viu isso acontecendo aí com 5 vezes, né? Porque tinha um monte de funkeiro ali. Deu tudo errado pra eles. No BBB, obviamente, isso não ia ser diferente, né? Deu tudo errado pro Bila também. Bila nem pra representar a classe dele direito, ele representa. Aí lá no quarto das fadas, o Davi continuava revoltado com essa situação. Aí o Matheus até falou pra ele, você já deu valor mais alto outras vezes, fica tranquilo que ninguém tá te julgando. Aí o Davi disse que é muito foda essa situação toda, porque lá dos gnomos, eles compram o poder Coringa, e aí depois ele que tem que ficar cobrindo os outros, e que quando é a vez deles, ele não quer cobrir, o outro lado fica julgando ele. E aí ele continuou reclamando que outras pessoas de lá já compraram o poder Coringa e ninguém reclamou de absolutamente nada, mas que só agora que o Matheus comprou, tá todo mundo reclamando disso. Aí o Davi disse que quando eles foram perguntar que o Matheus deu todas as estalecas dele, que ia ficar difícil o mercado, porque agora eles tinham gastado praticamente tudo que eles tinham nesse poder. Ninguém falou absolutamente nada. Agora, quando foi alguém das fadas, eles quiseram falar um monte ali em cima. É a hipocrisia que a gente fala também, né? Aí o Davi e o Matheus ficaram, assim, alguns minutos se debatendo essa questão lá das estalecas pro mercado. Aí o Davi disse que lá dentro, especialmente nos gnomos, tem muita gente esperta que só quer ganhar e que não quer perder absolutamente nada. Aí depois o Davi pegou as roupas da Isabelle e começou a fazer uma brincadeira ali de dar a vovó poranga e tal. A Isabelle morreu de rir da cara dele e tal. Ele fez várias brincadeiras aí com a Isabelle. Até o Matheus entrou na roda dessa brincadeira também.
E aí lá na academia, a Fernanda foi conversar com o Bila. E aí ela desabafou sobre a relação dela com a Pitel. E ela disse que ela quer chamar a Pitel para conversar porque ela tem algumas desconfianças de algumas das atitudes que a Pitel teve e ela não gostou. Disse a Fernanda: eu vou dar de bandeja vantagens para outra pessoa, sabendo que a outra pessoa tá mostrando para mim que não tá se importando comigo. Aí o Bila responde para ela que ele acredita muito que a Pitel é muito fiel à Fernanda, que para a Pitel a Fernanda é a opção número 1 dela, que ela não vai abrir mão da amizade da Fernanda e que essa era uma conversa muito séria que a Fernanda teria que ter com a Pitel. E aí a Fernanda disse que esse jogo que a Pitel tá fazendo lá dentro é um jogo muito confortável, que a Pitel fica prefeiteando com todo mundo ali, fica conversando, fica andando daqui pra lá e tal, e que ela consegue ali conversar com todo mundo e com isso ela consegue evitar ser opção de voto das pessoas. Aí a Fernanda disse que ela tá sentindo que tem vários momentos que a Pitel tira ela como se ela não fosse nada, como se ela não fosse importante nesse jogo. Aí a Fernanda diz que se ela, por exemplo, ganhasse um líder agora, um anjo, desculpa, ela ficaria em dúvida se ela daria esse anjo pro Bila ou se ela daria esse anjo pra Pitel, justamente por causa das dúvidas que ela tem com relação a Pitel. E aí o Bila disse que ela não fizesse isso. Se ela viesse a ganhar um anjo, que ela tinha que seguir dando esse anjo pra Pitel. Porque a Pitel é a aliada número 1 dela, a Pitel tá ali do lado dela, a Pitel tá acompanhando ela de todos os lados, tá sendo fiel e que ela não fizesse isso. Mas aí ela disse que ela vai continuar, que ela precisa conversar com a Pitel sobre essas coisas porque ela realmente não tá se sentindo tão confortável com essa situação da Pitel. No fundo, a Fernanda ela tá desconfiada da aproximação da Pitel com o Buda. Por isso que ela tá chateada, é por isso que ela tá agindo da maneira que ela tá agindo. E o Bila só disse para ela ter um pouquinho mais de cuidado nessa situação que envolve as duas, porque a Pitel, querendo ou não, é uma aliada que tá acompanhando ela desde o primeiro momento. Já eles ali foram se juntando aos poucos, então é muito diferente. Enfim, de fato, é muito diferente a situação ali, é muito diferente as coisas que a gente tá vendo ali. Teve um outro momento que virou polêmica, mas esse momento eu juro pra vocês que eu não vi direito, eu não vi como é que foi. Que foi a Giovana, depois que o Bila reclamou que o Davi estava sendo muito mimado, ela chamou o Davi de Severino da casa, porque o Davi ele faz a faxina, porque o Davi limpa tudinho lá, porque o Davi faz comida, porque o Davi faz isso, faz aquilo, e que ele é o Severino. Muita gente achou isso uma fala bem preconceituosa da Plantana, muita gente não gostou do que a Plantana fez. Eu, como não vi essa fala dela, eu procurei esta fala lá na Globoplay, não achei, não vou falar. Mas se ela falou isso mesmo, eu acho que ela só tá criando o ranço do público pra cima dela. Só tá atraindo mais ranço. Porque aí o público vai ter mais motivos pra votar nela quando ela cair no paredão. Bora relembrar a dinâmica, como é que vai ser hoje à noite? Hoje a gente vai ter a mira do líder. 2 pessoas. Quem será que a Plantana vai botar a munhequeira? Ela vai botar na Bia, vai botar na Alane, vai botar no Matheus, vai botar no Davi. Será que agora ela vai botar a Isabelle na roda? Não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco. Aí nós teremos a prova do anjo amanhã, só que vai ser o anjo autoimune apenas. E aí eu quero corrigir a informação que eu dei pra vocês ontem na live aqui, tá? A informação tá completamente errada. Amanhã, na formação do paredão, nós teremos o anjo autoimune. A Giovana vai emparedar um entre os 2 que estão com a mira. Ou seja, se ela der pro Matheus e pro Davi e nenhum dos 2 ganhar a prova do anjo, vai um dos 2 pro paredão. Agora vamos supor, o Davi ganhou a prova do anjo, ela só vai poder indicar o Matheus. Ela não vai poder indicar outra pessoa, só o Matheus. E aí a casa vai votar. Os 2 mais votados estarão direto no paredão. Ou seja, os 5 votos dos gnomos vão colocar uma pessoa e os 5 votos das fadas vão colocar outra pessoa.
E aí vai ter o contragolpe do mais votado pela casa e o contragolpe do segundo mais votado pela casa. E aí nós teremos 5 pessoas no paredão. Daí o Matheus, que é o dono do Poder Coringa, ele vai vetar uma dessas 5 pessoas de fazer a prova bate e volta. Na prova bate e volta, 3 pessoas vão jogar e uma pessoa vai se salvar. Na terça-feira, a eliminação. Peço desculpas para vocês que eu passei uma informação errada aí ontem, mas porque foi um erro meu mesmo na hora de escrever o texto que eu uso no teleprompter aqui para falar com vocês. Então já está esclarecido, vão ser 2 contragolpes. Dependendo aí, a gente já sabe que as fadas vão puxar alguém dos gnomos. Certamente, se o Davi tiver imune, a casa vai votar na Alane. Se a Bia tiver imune, a casa vai votar no Davi. Vocês sabem tudo isso. Então amanhã a gente vai dar uma especuladinha melhor. Daqui a pouco a gente volta aqui no canal pra gente comentar aí as miras da Plantana. Quais são as opções que ela vai dar. Pro Matheus, pro Davi, pra Alane, pra Bia. Daqui a pouco a gente conta isso pra vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Conto com vocês. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.